Miriam achou que ele estava dormindo, pois a casa estava silenciosa. Mas ao se aproximar de seu quarto, ela ouviu alguns barulhos. Ela nem precisou abrir a porta do quarto, pois já estava aberta. Miriam ficou olhando para a cena para ver se aquilo realmente era real ou se era uma alucinação, talvez uma miragem. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Miriam e Milena eram irmãs e melhores amigas. A família delas morava na cidade de Curitiba, no estado de Paraná. Miriam era a irmã mais velha. Quando ela tinha apenas 2 anos de idade, Luana, a mãe da garota, perdeu um filho quando estava grávida de 6 meses. Foi um episódio muito triste da família. Evandro, o esposo de Luana e pai das garotas, foi quem mais sofreu com a perda do pequeno. Entretanto, alguns meses depois, Luana engravidou novamente. Dessa vez, eles tiveram o cuidado dobrado, e assim nasceu a pequena Milena quando Miriam tinha 3 anos de idade. O casal não teve mais filhos. Evandro teve que se acostumar com a ideia de ele ser o único homem da família, mas contanto que a sua esposa e filha estivessem bem e com saúde, para ele era o suficiente. Miriam e Milena nunca tiveram nenhum problema sério com brigas durante a infância. As meninas se davam muito bem, embora fossem um pouco diferentes em questão de personalidade. Elas adoravam brincar com bonecas e inventavam diversas histórias diferentes com a infinidade de bonecas que elas ganhavam de seus pais. Quando elas arrumavam brigas com primas e amigas, elas nunca ficavam uma contra a outra, mesmo que em algumas vezes elas estivessem erradas. O laço de amizade das pequenas acabava sendo mais forte do que o senso de justiça. A família era bastante feliz e as meninas eram muito apegadas ao seu pai. O homem fazia todos os gostos das filhas e deixava claro que as amava de forma igual. Às vezes ele as defendia até demais. Quando Luana queria castigar as filhas por elas terem aprontado mais do que deveriam, ele quase sempre estava lá para aliviar a situação das pequenas. No entanto, Evandro sofreu um acidente. Ele foi atropelado por um veículo que estava em alta velocidade. Evandro não parava em casa, ele saía muito. Era um homem humilde, mas muito trabalhador. Ele até chegou a ser socorrido, mas infelizmente ele acabou não resistindo. O homem que causou o acidente ficou extremamente arrependido, mas não pôde fazer nada. Esse foi o pior momento da família naquele instante. A mãe das meninas sofreu para consolá-las. Afinal, elas eram muito novas e gostavam muito do pai. Miriam tinha 8 anos de idade, enquanto Milena tinha apenas 5 anos. E a mais nova foi a quem mais sofreu. Mesmo passando algum tempo, foi difícil, muito difícil para ela aceitar. Miriam, mesmo sendo bastante nova, tinha uma certa maturidade a mais comparada às outras pequenas de sua idade. Sendo assim, ela foi quem mais ajudou a irmã a superar tais acontecimentos e seguir com a vida. E com o tempo, a família foi superando. Miriam sempre foi a mais cabeça, enquanto Milena era a mais arteira. Enquanto a mais velha esperava os momentos certos para ir brincar, comer, dormir, tomar banho e assim por diante, a mais nova não queria saber de cumprir os horários. Além disso, a pequena Milena adorava pregar peças em outras pessoas. Quando ela chegava na casa de parentes, por exemplo, ela mexia em tudo o que podia enquanto os adultos não estavam vendo. Miriam tinha que manter a sua irmã mais nova na linha, pois do contrário, ela sabia que a sua mãe não iria gostar de suas bagunças e ela iria acabar apanhando. Tamanho era o amor entre as irmãs que nenhuma gostava de ver a outra sendo castigada pela mãe. Evandro ainda aliviava um pouco para o lado das meninas, no entanto, ele havia partido. Depois disso, a função de manter Milena na linha passou para a irmã mais velha. O grande problema era quando Miriam não estava por perto. A pequena Milena chegou até a agarrar o rabo do gato de sua tia e girar o animal, dizendo que estava brincando com ele. Miriam não era apenas mais comportada, como também mais inteligente. Quando ambas saíram do primário e foram para o ensino fundamental, os problemas de Milena começaram. Basicamente, a menina não conseguia prestar atenção nas aulas. Ela ficava apenas conversando com seus colegas e aprontando na sala. As meninas estudavam na mesma escola, porém, enquanto Miriam, que tinha 14 anos de idade, estava na 8ª série, Milena, que tinha 11 anos, estava na 5ª série. Como resultado de falar tanto e não ter vergonha de praticamente nada, a jovem Milena tinha mais amigos, era mais popular na escola. Enquanto Miriam, sim, tinha amigos, mas não tanto quanto a sua irmã mais nova. Mas elas nunca deixaram de se falar, mesmo na escola.
Sempre quando podiam, elas estavam juntas. A tendência era que as irmãs sentissem inveja uma da outra por cada uma ser melhor em uma coisa. Por um lado tínhamos Milena, que era mais carismática, e por outro lado tínhamos Miriam, que era mais inteligente e madura. Todavia, felizmente elas nunca tiveram problemas com isso. Pelo contrário, Miriam, que assistia aos desastres das notas da irmã, ajudava ela em relação às matérias. Inclusive, se não fosse por Miriam, a Milena teria sérios problemas com recuperação e com a sua mãe. Como retribuição, a jovem não deixava sua irmã ficar sozinha em nenhum instante. Por mais que Miriam tivesse amigos, ela era muito tímida e às vezes ficava sozinha nos intervalos. Quando a mais nova via isso, logo ela chamava o seu grupo de amigas para todas fazerem companhia a ela. Luana ficou extremamente orgulhosa do relacionamento de suas filhas. Mesmo castigando-as nos momentos em que era preciso, ela ficava orgulhosa quando via Miriam orientando a irmã mais nova. Luana fazia tudo o que era possível por suas filhas, mas depois que Evandro se foi, as coisas foram ficando bastante difíceis para ela. Não estava fácil manter a situação boa para as meninas. Ela tinha um plano para melhorias, no entanto, levaria tempo. E então, a família teve que passar por algumas dificuldades financeiras, onde Luana não poderia comprar novas vestimentas para suas filhas com tanta frequência, e elas teriam que se contentar com refeições que elas não gostavam tanto. Mas as meninas eram compreensivas. Mesmo Milena, que era mais pra frente, era mais madura nessas horas. Para ajudar a mãe, a mais velha sacrificou meio período de seu tempo para arrumar um trabalho. Uma das amigas de Luana era quem empregava a mesma em sua pequena loja, mas era evidente que havia muito trabalho ali. E como a loja estava crescendo bastante, logo ela precisaria contratar mais pessoas para ajudá-la. Foi aí que Miriam pediu uma oportunidade que foi concedida à mesma, pois a amiga de Luana sabia o quão promissora era ela. Miriam iniciou muito bem e demonstrou exercer muito bem a sua função no trabalho, o que deixou a sua mãe ainda mais orgulhosa. A jovem estava indo para o trabalho direto da escola e do trabalho para sua casa junto de sua mãe. Isso ajudou muito a estabilizar a situação da família. No entanto, o lado negativo era que a menina estava ficando mais esgotada, de modo que não estava conseguindo dar a devida dedicação na escola. Mesmo assim, ela ficou em silêncio. Porém, Miriam não conseguia esconder as coisas de sua irmã por muito tempo. Logo, Milena percebeu o cansaço de sua irmã e se sentiu mal. Na verdade, ela se sentiu mal por ela ser a única que não estava ajudando financeiramente em casa. E então, ela pediu para que a sua mãe conversasse com a sua amiga, proprietária da loja, para arrumar algo para ela fazer. Mesmo sendo jovem, ela queria ajudar de alguma forma. Luana e Miriam disseram que ela não precisava fazer aquilo e que a sua ajuda cuidando da casa já era o suficiente. Mas ela insistiu tanto que ela conseguiu uma oportunidade de trabalho lá dentro também. Normalmente, a proprietária não aceitaria por ela ter apenas 11 anos, mas ela acreditava tanto naquela família que resolveu dar uma chance para a jovem, mesmo com tarefas mais simples. Com um salário de Luana e meio salário de Miriam e Milena, as coisas finalmente melhoraram na casa dessa família. E além disso, as meninas podiam comprar as próprias coisas agora que tinham uma renda. E é claro que Milena não deixou de se gabar na escola, pois aos 11 anos já tinha um trabalho. Com o tempo se passando, Luana, que ainda era bastante jovem, sentiu vontade de se relacionar com alguém novamente. E foi aí que ela conheceu o Fabrício. O homem trabalhava em uma fábrica que ficava na mesma rua do estabelecimento em que Luana trabalhava. Ela o conheceu em uma lanchonete em seu horário de almoço. Porém, Miriam e Milena não foram muito com a cara dele. Alguns meses se passaram e eles se casaram. Luana não queria perder tanto tempo. Afinal, ela não era velha, mas também já não era tão nova. O homem foi morar com a família e a situação melhorou financeiramente. Miriam e Milena apenas continuaram a trabalhar por opção, pois elas já haviam se acostumado e achavam que seria bom para elas. Como eu já havia citado anteriormente, as meninas não gostavam de Fabrício. Ele não maltratava jovens nem nada do gênero, mas o jeito do homem incomodava as duas. Quem começou com esses assuntos foi a própria Milena, que comentou certa vez com a sua irmã. Logo, Miriam passou a prestar mais atenção nas atitudes do padrasto e chegou à mesma conclusão. Em um certo dia, eles foram à praia, e durante determinadas vezes, Miriam percebeu que ele recebia ligações e nunca as atendia perto da família. Poderiam ser questões de trabalho, entretanto, isso acontecia em todos os momentos. Era sempre um assunto pessoal?
Além disso, por diversos momentos Miriam e Milena flagraram ele olhando para outras mulheres e disfarçando logo em seguida. Elas não o viram fazendo nada, porém não gostavam da índole do rapaz. Mas Luana estava muito feliz com Fabrício e suas filhas. Pela primeira vez desde que Evandro faleceu, ela pôde sentir o que era ter alguém ao seu lado novamente. Para Luana, as coisas andavam muito bem. Ela já havia completado 1 ano de casada com o Fabrício. As irmãs ainda não estavam satisfeitas com o homem, mas durante algum tempo elas resolveram dar uma oportunidade para ele. Afinal, nem todas as pessoas que elas conhecessem elas iriam gostar de cara, e esse poderia ser o caso de Fabrício. Porém, em um determinado dia, Miriam faltou em sua escola para fazer hora extra em seu trabalho. Ela entraria mais cedo naquele dia para ajudar na alta demanda em seu serviço a pedido de sua patroa. Quando ele estava passando em uma das ruas para chegar em seu estabelecimento, ela viu Fabrício do outro lado da rua. A garota decidiu que iria atravessar para cumprimentar o padrasto e assim fez. Ele estava parado em frente a um bar e foi aí que Miriam o abordou. Mas o rapaz parecia um pouco nervoso. E quando a jovem perguntou o que ele fazia ali naquele horário, ele gaguejou bastante, mas respondeu, olhando para os lados. Miriam achou bastante estranha a reação dele, mas não perguntou. Logo, ela continuou caminhando para o seu destino, mas ela parou, olhou para trás e viu que ele já não estava mais ali. Miriam podia apenas ignorar ou podia verificar o que realmente estava acontecendo. A garota escolheu a segunda opção e assim, ela voltou para trás e olhou para dentro do barzinho que ele estava em frente. As suspeitas estavam corretas, porém, ela não acreditou quando viu a cena. Fabrício estava bebendo, fazendo bagunça no bar e abraçando 2 mulheres que estavam ao seu lado. Miriam ficou claramente nervosa com aquilo. No entanto, ela não foi falar com ele. Ela era mais esperta do que isso. E então, ela pegou o seu celular, tirou algumas fotos e gravou todas as cenas. Mas ela só enviou aquilo para uma pessoa, e este era um de seus primos. E esse primo era protetor e adorava sua tia Luana. Miriam sabia que quando revelasse para sua mãe, ela ficaria extremamente decepcionada. Então, teria que fazer com calma. Alguns dias se passaram e a verdade já havia sido revelada para todos. Assim como Miriam queria, o seu primo chamou alguns amigos e encurralaram o homem, dando-lhe uma surra que, na opinião de Miriam, era merecida. Miriam excedeu o sentimento de raiva, mas não o de surpresa. Era como se no fundo ela e sua irmã mais nova Milena já soubessem disso, mas por um breve momento acreditaram que não. Luana cogitou perdoar Fabrício, mas as suas filhas não deixaram de forma alguma. No fundo, ela estava com medo. Afinal, novamente ela estava sozinha e esse novo sentimento de ser traída era quase pior do que o primeiro de perder o marido. No entanto, com o passar do tempo e a ajuda das filhas, ela foi superando toda a situação. Quando Miriam estava no último ano do ensino médio, algo totalmente novo para a jovem aconteceu. Ela começou a gostar de um jovem de sua escola, mas o grande problema é que ela não tinha coragem de ir até ele. Ela guardou esse segredo durante algum tempo e não contou nem para sua irmã mais nova. Como já citado, Miriam era extremamente tímida, então ela apenas tentou tirar a ideia da cabeça. Porém, ela não obteve sucesso e a solução que a jovem encontrou foi contar tudo a Milena. Quando a irmã mais nova ficou sabendo, ficou irritada por Miriam não ter contado a ela antes. Mesmo ela encorajando a irmã mais velha algumas vezes, Milena não conseguiu fazer com que ela fosse até o jovem. E então, Milena resolveu que ela mesma cuidaria disso para sua irmã em segredo. E assim foi. Sem que Miriam soubesse, a sua irmã mais nova foi falar com o jovem a respeito dos sentimentos de sua irmã. Foi uma surpresa para ele. No entanto, ele não achou ruim. Afinal, as 2 irmãs eram moças atraentes. E então, naquele mesmo dia, quando Miriam estava no intervalo, para sua surpresa o garoto a abordou e começou a puxar assunto. O nome do jovem era William. Os 2 se entenderam e Miriam ficou muito feliz com aquilo. Mas ela era mais esperta do que parecia. Logo a irmã mais velha percebeu que Milena tinha aprontado alguma para que aquilo acontecesse. Não demorou muito para ela descobrir, mas ela agradeceu à irmã e se divertiu com a situação. Os 2 foram se entendendo cada vez mais. Não demorou muito para que eles começassem a namorar. Miriam ainda não havia contado para sua mãe. Na verdade, ela não sabia como fazer isso, e Milena insistia para que ela contasse logo.
Já haviam se passado 1 mês e algumas semanas desde que os jovens começaram a se relacionar. E o melhor é que o novo relacionamento de Miriam não afetou em nada a sua relação com a irmã mais nova. Pelo contrário, agora elas tinham ainda mais assuntos para conversar no dia a dia. Mas de fato ela precisava dar um jeito de contar para sua mãe sobre o seu relacionamento. E assim, ela foi conversar com William sobre a possibilidade de um conhecer a família do outro para deixar a relação entre eles mais séria. O jovem tomou um susto, pois achou que aquele seria um passo enorme. Conhecer a família da companheira significaria que ele realmente queria começar uma história com ela. Ele se demonstrou receoso, não porque não queria, e sim porque estava com medo. Entretanto, Miriam insistiu, e mais, ela disse que só manteria o relacionamento caso ele concordasse, pois de fato ela queria algo sério. Miriam não queria correr o risco de partir o seu coração. Ela viu a situação de sua mãe e já foi ruim o suficiente para ela. Não queria que qualquer coisa do gênero acontecesse com ela, e por isso a jovem estava sendo cautelosa na medida do possível. E assim, William concordou com a ideia da companheira. Felizmente as coisas deram certo. Embora Luana não tenha ficado satisfeita com a demora da filha para contar que a mesma estava namorando, ela gostou do jovem que no início se demonstrou bastante tímido. No entanto, ele foi ficando mais à vontade conforme o tempo passava. E com a família de William não foi diferente. Foi muito complicado para Miriam se adaptar, pois era ainda mais tímida do que William. Mas era muito difícil alguém não querer Miriam na família. A mãe do garoto foi quem mais fez perguntas, porém, todas agradáveis. Ela adorou a jovem. Outra que gostou muito da nova cunhada foi a irmã de William, que elogiava a garota em todos os momentos. Alguns anos se passaram e o jovem casal permanecia firme. Todos estavam em uma nova etapa da vida. Miriam, que agora já tinha 22 anos de idade, logicamente já havia se formado no ensino médio e foi para a faculdade. O tempo se encurtou para todos eles, porém, eram raros os fins de semana em que os três ficavam quietos em casa. Miriam achava ruim o fato de sua irmã mais nova ter que segurar vela para ela e William. A mais velha já tinha perdido as contas de quantas vezes ela havia dito para Milena arrumar um namorado. Mas ela sempre negava, dizia que relacionamentos eram muito complicados, típico de Milena dizer isso. Ao invés disso, ela preferia sair com o casal. Miriam e William não se importavam com isso, eles já estavam acostumados e acabava sendo divertido para eles. É claro que ela não ficava em cima deles todas as vezes, mas ela saía com o casal com certa frequência. Tinha vezes que o próprio William pedia a presença dela e até insistia quando ela não estava a fim de ir. Se fosse com qualquer outra garota, Miriam com certeza acharia ruim essa atitude do namorado, mas era apenas a sua irmã, então ela não se sentia estranha ou algo do gênero. O casal já estava há mais de 5 anos juntos. Surgiu um novo desejo no coração de Miriam. Ela queria se casar. A primeira pessoa para quem ela manifestou essa vontade foi a sua irmã e melhor amiga, Milena. Miriam estava empolgada com a ideia, então ela não fez nenhuma enrolação. Porém, a reação de Milena foi um tanto esquisita. Ela ficou estática. Só acordou do transe quando Miriam a chamou para perguntar o que a irmã achava da ideia. Milena disse que a irmã ainda era muito jovem, e de fato ela era. No entanto, Miriam queria construir a sua vida e conquistar as coisas mais cedo, pois assim ela teria mais tempo para aproveitar tudo. Miriam casou-se apenas no civil. Em seguida, foi morar em uma casa de aluguel junto com o seu companheiro. Para Luana foi extremamente doloroso se despedir da filha, a jovem que ela cuidou desde que era apenas uma pequena. Todavia, foi ainda mais difícil para Milena, que estava acostumada a fazer tudo com a sua querida irmã mais velha. Dos seus olhos escorreram lágrimas nesse dia, mas não saíram só dos olhos da irmã mais nova. Miriam teve o mesmo sentimento e quase não conseguiu soltar a sua irmã quando ela a segurou. Até parecia que elas estavam se mudando de país, mas na verdade, a casa de Miriam ficava bem próxima. Os primeiros anos do casal foram ótimos. Ambos permaneceram com os estudos na faculdade. Milena permaneceu visitando a irmã com bastante frequência no decorrer dos meses e elas continuavam fazendo várias coisas juntas. A irmã mais nova visitava a casa de Miriam semanalmente. Ambos, William e Miriam, estudavam pela manhã e trabalhavam à tarde. Porém, o homem chegava mais cedo em casa, pois além de sair antes, ele trabalhava mais perto de casa. Às vezes, quando Miriam chegava em casa, a sua irmã Milena já estava lá junto com William. Alguns meses depois, Miriam descobriu que estava grávida.
A felicidade da família ao receber a notícia foi enorme. O casal não estava esperando um filho naquele momento, mas depois eles se animaram com a notícia. Durante o período de gravidez, Miriam teve vontade de comer tudo o que parecia impossível de se obter. E quem sofria com isso era William, que tinha que ir atrás. O homem disse que era difícil sair atrás de certos alimentos tarde da noite sozinho. E então, por várias e várias vezes, Milena passou a noite na casa da irmã. E sempre que ela tinha o desejo de comer algo durante a noite, a mais nova acompanhava William. Miriam vivia um ótimo momento. Na verdade, ela estava satisfeita com a sua vida de uma forma geral. E a pessoa mais responsável por este sentimento positivo dentro do coração de Miriam era sua irmã mais nova. Tanto ela como a sua família passaram por várias dificuldades, é claro. Todavia, o seu relacionamento com a sua irmã mais nova compensava tudo isso. Miriam não esperava que Milena fosse ter um papel tão importante em sua vida e isso a deixava feliz. Em um determinado dia, Miriam se preparava para abrir as portas de casa, pois ela havia saído mais cedo e pretendia fazer uma surpresa para o marido, que já estava em casa. E assim, ela abriu silenciosamente a porta de casa e caminhou até o seu quarto. Miriam achou que ele estava dormindo, pois a casa estava silenciosa. Mas ao se aproximar de seu quarto, ela ouviu alguns barulhos de televisão? Sim, ela concluiu que ele estaria assistindo a um filme. Ela nem precisou abrir a porta do quarto, pois já estava aberta. Miriam ficou olhando para a cena para ver se aquilo realmente era real ou era uma alucinação, talvez uma miragem. William estava deitado em sua cama, debaixo das cobertas, junto com Milena. Ambos estavam olhando para a televisão. Não perceberam a presença de Miriam. Ela apenas ergueu as mãos e perguntou em um brado: "O que está acontecendo aqui?" No mesmo instante, os dois tomaram um susto e logo tentaram se explicar. "Só estávamos assistindo um filme", disse a irmã mais nova. O jeito que Miriam olhou para Milena foi completamente diferente. Ela ficou olhando para a irmã mais nova com um olhar de decepção. Tamanha era a confiança de Miriam em Milena que ela poderia, em alguma hipótese, esperar isso de William. Mas nunca, ela nunca esperaria isso de sua melhor amiga, a sua irmã. Depois da enorme discussão que aquilo causou, algo ruim aconteceu. Ao se virar e começar a andar em direção à porta, Miriam começou a passar mal. Ela estava com 5 meses de gravidez. Miriam ouviu William e Milena chamarem seu nome, mas aos poucos ela foi deixando de ouvir. Era como se ela estivesse... Miriam desmaiou. Ao acordar no hospital, a garota olhou para o lado e viu sua mãe sentada. Ao perceber que sua filha acordou, Luana imediatamente foi até ela e perguntou se a mesma estava bem. Os olhos de Miriam começaram a lacrimejar. Ela pensou na possibilidade de tudo aquilo ter sido um sonho, mas logo em seguida ela lembrou do que aconteceu. Ela sussurrou: "Mãe, a Milena me traiu." Luana ouviu toda a história de Miriam e ficou extremamente irada. Ela entendeu o motivo de William e Milena terem ficado no hospital por pouco tempo. E então Miriam parou de chorar e disse: "Pelo menos eu tenho meu filho", colocando a mão em sua barriga. Em seguida ela olhou para sua mãe e perguntou: "Mãe, como está o meu filho?" Agora foi a vez de Luana lacrimejar os olhos. Estava receosa de abrir a boca. Não sabia quais palavras usar naquele momento. Depois de algumas insistências para a mãe dizer o que aconteceu, logo Miriam deduziu. Ela havia perdido o seu filho por consequência do susto e do tombo ao desmaiar. Um dos maiores desafios para os médicos naquele dia foi acalmar Miriam. Estava quase impossível mantê-la estável e acordada. A mulher nunca tinha chorado tanto durante toda a sua vida. 3 dias depois do ocorrido, Miriam se encontrava em seu quarto, deitada na cama. Ela voltou para sua casa logo após receber alta do hospital. Quando ela chegou, ela flagrou William chorando muito. Afinal, ele também ficou péssimo com a notícia da perda do filho. Miriam apenas pediu para que ele saísse da casa. Ela não disse mais nada. Ela não queria mais brigar, não queria mais lembrar novamente de tudo o que havia acontecido ou ter algum contato com quem havia feito tão mal a ela. Já fazia 3 dias que ela estava presa dentro de sua casa. Sua mãe a havia visitado nos 2 primeiros dias. E então, durante o 3º dia, a campainha tocou novamente e logo Miriam imaginou que seria sua mãe, como de costume. E sim, era ela, acompanhada de Milena. A irmã mais nova insistiu que queria conversar com Miriam. Porém, ao contrário do que Milena e sua mãe pensaram, Miriam não se negou a conversar com ela.
Afinal, ela queria entender tudo o que havia acontecido. Ao entrar em seu quarto, Miriam apenas perguntou a ela: "Desde quando? Me conte tudo." Milena respirou fundo algumas vezes antes de começar a falar, mas resumidamente, Milena disse que foi desde o início. Seja coincidência ou não, a irmã mais nova também gostava de William antes mesmo de saber que Miriam também gostava. E quando ela soube que a irmã mais velha também gostava, Milena se sentiu chateada por dentro, mas tentou deixar William para sua irmã. No entanto, não deu nada certo. Antes de falar pela primeira vez para William que Miriam gostava dele, Milena teve um caso com o garoto. Durante todas as suas saídas em trio, quando os dois ficavam sozinhos, Milena teve um caso com o garoto. Durante várias vezes na semana ela tinha um caso com William e assim por diante. Acontecia até mesmo nas vezes em que os dois iam buscar as coisas que Miriam tinha vontade de comer. Miriam já estava assustada o suficiente ouvindo aquilo. A sua vontade era de pular no pescoço de sua irmã. Mas ela ainda não tinha terminado. Milena estava chorando muito e com muita dificuldade ela disse que estava grávida de William. Um tapa na cara, 2, 3 e assim por diante. Miriam deu uma surra em Milena naquele instante. Luana precisou entrar no quarto e intervir. As 3 estavam chorando naquele instante. Cada uma delas tinha os seus motivos para estarem decepcionadas. Afinal, era triste demais pensar no fato que aquela família, aquelas irmãs, Miriam e Milena, do qual a mãe Luana tinha tanto orgulho e que eram literalmente melhores amigas, haviam terminado dessa forma. Milena não tirou a própria vida apenas por causa do filho que estava em seu ventre, pois ela se sentiu extremamente mal depois do que fez. Alguns meses depois, nasceu o filho de William e Milena. Eles foram morar juntos em outra cidade, e segundo as últimas informações que Miriam recebeu, eles teriam se casado. E quanto a Miriam? Ela resolveu dar uma nova chance a si mesma. Não seria fácil superar tudo o que aconteceu, mas a única coisa que ela poderia fazer era seguir em frente. O que você achou desse triste fim entre as irmãs? E sobre as atitudes de William? Diga tudo a respeito da sua opinião sobre esse triste relato. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.